Vamos ver se eu consigo chamar a Mari. Oi, Mar! Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem, e você? Tô bem também. Que bom que deu certo. Que bom que estamos aqui para falar um pouco mais, né, de um assunto que eu acho que é bastante interessante e disruptivo, que é olhar para a nutrição, mas para além disso, né? Exato. Eu acho que a gente podia começar com você se apresentando, contando com o que você trabalha, qual a sua formação. E aí eu tenho algumas perguntinhas bem legais para fazer e tô bem animada para a gente falar sobre emoção e nutrição. Eu também estou super animado, mas bora lá. Eu sou a Mari, eu sou formada em educação física, trabalhei muito tempo na área da saúde física e fiz uma transição de carreira, onde eu me formei em psicanálise e em constelação familiar. E recentemente o que eu venho fazendo é unindo esses dois mundos, a saúde física com a saúde mental, né? Criei um programa chamado Emagrecimento Emocional, onde a gente vai olhar para as emoções que interferem no processo da saúde física, no bem-estar e no emagrecimento. Fantástico. Resumo é isso. Ai, que delícia! Omar, eu acho que faz muito sentido a gente unir, né, a nutrição com a parte terapêutica, porque eu vejo que é onde mais trava a evolução das minhas pacientes aqui no consultório, né? Então, algumas perguntas que eu costumo até questionar para as minhas pacientes, mas eu queria identificar de acordo com a sua visão mais terapêutica, né? Em relação à comida, tá? Primeira pergunta. O que que ela revela, assim, sobre a relação com você mesma? Boa, já começa de um lugar muito bom. A gente olha muito para a alimentação através do alimento, né? O que comer. Mas eu falo, Uhum. a nutrição ela é tão antiga que a gente nem sabia que ela existia, a gente já era nutrido, que é no É, útero da nossa mãe. é verdade. Primeira nutrição, ela é totalmente inconsciente. Então, quando a gente está no útero, a gente está sendo nutrido de muitas coisas ali que não são só físicas. Uhum. Tudo que a nossa mãe vive dentro do período gestacional, no parto, tudo isso são informações emocionais, para além do físico, que ficam um registro para a gente sobre nutrição. E Uhum. aí, quando a gente sai do corpo da mãe, a gente começa a ter essa primeira percepção da nutrição, mais a nível físico, que é eu, dentro da barriga da minha mãe, estou no cordão umbilical, eu não sei o que é fome, eu não sei o que é sede. Simplesmente todas as minhas necessidades são atendidas. E aí, em algum momento, eu tenho que respirar, eu tô sentindo frio, eu começo a sentir um monte de coisa e eu não sei o que eu sinto. Ah, Tenho sentir. A gente não sabe diagnosticar o que é que tá desconfortável. uhum. Mas a gente descobre um recurso que normalmente é o choro, que a hora que eu choro, tudo se resolve. E aí Tá. vem um negócio quentinho na minha boca e aquela dor que eu tava na barriga, que eu não sabia que era fome, passa. Mas Sim. junto com isso vem o quê? Vem o colo, vem o abraço, vem a canção de ninar, vem o olhar. Então a nutrição, ela não é só física, ela é totalmente afetiva. Ela é muito emocional. E aí, quando a gente quer olhar para a nutrição no nível físico e desconsiderar isso, a gente está anulando que o nosso inconsciente tem um carimbo lá falando assim, ó, aperta o botão do choro, leite mais abraço.
Ah, tá. Aperta o botão desconforto da barriga. Preciso suprir alguma coisa de fora com algo ou alguém para resolver esse mal-estar que eu tenho uma necessidade, mas eu não sei diagnosticar o que que é. E aí, qual que é a minha primeira referência, a mais primitiva e mais antiga? O alimento. Alimento, a comida. E aí a gente começa, às vezes, suprir as necessidades emocionais com essa primeira memória mais antiga, que é o recurso nutricional. E aí a coisa bagunça, né? Porque uma coisa é você pôr carboidrato, proteína, fibra para dentro, outra coisa é você querer que o físico resolva o abstrato, o imaterial. É, eu acho que faz muito sentido isso que você está falando e trazendo para o contexto do agora, né? Enquanto adultas que estão ali trabalhando, cuidando dos filhos, do marido, da casa. A maior queixa das minhas pacientes é: eu fico triste, eu tenho vontade de comer doce. Se eu tô num dia mais angustiada, se eu tô mais ansiosa, eu tenho vontade de comer doce. E trazendo para essa reflexão que você trouxe agora, né? Refletindo aqui. Quando a gente estava chorando, não era um doce específico que era ofertado, mas sim um alimento, né? Então eu acho que a gente veio trazendo esse contexto do doce por ele liberar muitos hormônios, né? Dopamina, serotonina, endorfina, que são hormônios muito similares ali, que liberam prazer, que dá aquela sensação de querer fazer de novo, e aí traz aquele conforto momentâneo, né? Mas, quando a gente, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, é normal você pensar em comida quando você está doente ou você está triste, porque sempre tinha alguém para fazer um leitinho com achocolatado para você, ou uma sopinha quente. Então a gente busca mesmo esse conforto, né? E aí, o que que eu queria ver, assim, a sua visão, perguntar sobre a sua visão. Como que a família molda a relação com a comida? Antes de eu entrar nessa pergunta, eu só vou trazer esse outro gancho que você estava falando, que é essa coisa afetiva da comida, né? A gente tem muita memória afetiva. Eu até hoje, eu lembro de um biscoitinho que eu comia de criança, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro o formato, eu lembro a embalagem, Ah, eu lembro o cheiro que tinha. Então, a comida, ela traz muito essa questão afetiva. E isso não é errado. uhum. O problema é você vincular a comida a isso como a única fonte de suprir as suas questões, as suas necessidades. É muito gostoso a gente poder comer uma coisa com prazer, né? Mas a questão é, eu estou substituindo e não estou entendendo que eu estou fazendo isso. É uma dinâmica cliente. E é óbvio, agora trazendo a sua segunda pergunta, que é como é que a família interfere nisso, né? A minha criação e a minha formação. Já começa aí, tem um monte de assunto inconsciente do útero, do amamentar, né? Toda essa questão que a gente tem afetiva, né? Nesses primeiros momentos de vida, na infância, mas também começa a entrar o hábito, né? Qual é a cultura daquela família? Então, se aqui todo mundo se reúne para comer, eu vou deixar de comer? Eu vou ser a única que faço dieta? Eu sou a única que vou ser magro, onde todo mundo é gordinho? Uhum. Eu inconsciente, ele vai me buscar pertencer. Por quê? Porque a gente se sente um ser totalmente dependente, né? Sim. Sempre que assim, quando você olha no pasto, né? Um cavalo, uma vaca, o bebê nasce, ele fica em pé. E ele vai até a teta da mãe. Sim. É totalmente dependente. Se ninguém trocar sua fralda ou te cobrir, você não consegue fazer isso sozinho. Por anos e anos, né? Exato. Então a gente quer ser cuidado, a gente quer se sentir seguro. E aí é onde a gente às vezes começa a negociar com a gente, né? Ah, então se na minha família todo mundo come muito, eu tenho que comer muito. Ou se aqui é errado comer, não pode comer nada, todo mundo é magro, eu quero comer mais, eu não. Então, esse ambiente, por uma necessidade também psíquica de pertencimento, vai influenciando o que é aceito e o que não é. Ou até as negociações que não é num lugar de juízo aqui, mas que os pais às vezes fazem. Se você fizer isso, você vai poder comer aquilo. Ai, sim.
E aí o inconsciente vai ficando essa compensação ou essa recompensa através da alimentação. E aí você vê que de nutrição não tem nada, porque ninguém tá falando de brócolis, ninguém tá falando de banana, né? É muito um jogo comportamental em volta da comida, né? Eu acho que puxando um gancho assim para dentro do consultório, quando a gente fala sobre a família moldar a relação com a comida, eu percebo que tem muita ligação com a questão financeira. Então, por exemplo, se eu tenho um filho hoje, né? Mas eu fui privada de muito acesso à comida porque a minha família não tinha tanta condição e tudo mais. E hoje eu posso dar para o meu filho, então eu quero dar tudo e eu quero que ele coma. Então, olha, você vai comer tudo. Você quer comer arroz e feijão? Não. Ah, mas quer comer o McDonald's? Quero. Então eu vou buscar para você, porque o acesso financeiro ele ficou mais fácil, né? Eu já atendi vários pacientes que durante a juventude, assim, não ganhavam também, e aí deram um glow na vida financeira, mudaram para São Paulo e com isso tiveram um aumento de peso muito grande também. Porque simplesmente não conseguiram entender que se agora eu tenho uma situação financeira melhor, eu posso, de repente, fazer um hortifruti, mas sem agrotóxico, eu posso ter uma pessoa na minha casa para cozinhar. Eles não têm essa percepção. Eles têm a percepção de ter acesso ao que eles foram privados. E geralmente são comidas mais hipercalóricas, né? Sem dúvida. E é um mecanismo que, dentro da visão sistêmica, a gente chama de compensação, né? O que que acontece? Quando a gente olha para a nossa ancestralidade, para os nossos antepassados, a gente vai no primeiro lugar é pai e mãe, né? Que a gente Uhum. vai mais além, a gente não está numa geração onde a gente está tão longe de períodos de guerra, historicamente Ah, falando. E aí, o que que acontece? Na época de guerra, existe muito caos nutricional, tá. muita falta de alimento, É né? verdade. É quanto para quem fica. Porque move toda uma economia, uma questão política. E aí muitas pessoas morriam na guerra, as mulheres ficavam em casa com os filhos, precisando suprir e sem ter quem trabalhasse, quem provesse. Então, Sim. a gente passou historicamente por muitos desafios que a gente acha que hoje é outra era, só que não. Porque o fato da gente estar vivendo em outra geração não quer dizer que a gente não está inconscientemente conectado com aquela. Então, às vezes, o que a gente vê no campo de constelação, né? É uma pessoa que tem muita dificuldade com o peso, ou com o comer, ou com essa questão de que a despensa sempre tem que estar cheia. É porque às vezes teve muita falta em alguma geração. Teve muita escassez de um lado, e aí chega uma geração que eu preciso compensar tudo isso, né? Agora eu posso, então eu tenho que me permitir, porque eles não puderam se permitir, não tinham o que comer, passaram fome, e aí entra também nessa dinâmica inconsciente, para além do comportamental, que é o que você está falando, né? Então, Entendi. cursos hoje eu posso fazer diferente, mas eu ainda escolho o prazer, o gostoso, e não só uma qualidade melhor, né? Uma nutrição mais completa, mais elaborada para o meu corpo. Não, com certeza. E eu vejo que é clássico quando você observa isso na fala dos pacientes, né? Ah, eu vou pagar R$ 40 numa salada? Não, eu vou comprar ali, não faz sentido. Eu quero uma batata frita, eu quero um milkshake, eu quero um lanche. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa refletir e normalizar, né? As pessoas, elas acham que só porque tem um valor agregado ali elevado, ela precisa fazer uma escolha não saudável. E não é muito bem por aí, né? Exatamente, porque nesse aspecto que você está trazendo, a gente vê a questão da indústria, né? Então, assim, existe um mercado, um comércio, as pessoas querem vender e algumas vão consumir, né? Então, as estratégias para se vender, elas levam em consideração a psique humana. Então, de como a vontade, você paga um tanto, a pessoa ela não está pensando na comida, ela está pensando em honrar um dinheiro dela. Exato. Aí, o que que a nutrição tem a ver com isso? Nada. É tal. Aí ela vai lá e ela acha que ela tá pagando um tanto, então ela tem que comer, porque é o que está sendo ofertado, né? Para compensar o valor que ela tá pagando. Não é sobre nutrição, é sobre comportamento, né? Mais
uma vez. E aí isso entra nisso que você falou. Nossa, o que que é caro? O que que é barato, né? Eu vou olhar o comportamento a partir dos meus valores e dos valores da família que eu tenho. Porque muitas vezes, quando, não sei se você já pegou mais de perto, mas você vai atender uma pessoa, ela fala assim: Nossa, se eu falar para minha mãe, aí vem três pontinhos, que eu gastei R$ 30 numa salada. Se eu falar para minha mãe que eu comi um doce e na minha casa não podia, ou se eu falar que eu tô fazendo dieta e lá todo mundo come, né? Vem muito essa frase que às vezes a pessoa ela não verbaliza, mas ela pensa, Pensa. né? Por quê? Porque tá muito conectado com como a gente se construiu, ainda mais na nutrição. Nossa, principalmente. Ô, Mar, e quantas vezes assim você acha que a pessoa ela tem uma questão alimentar, ela tem um problema alimentar, né? Quando na verdade existe uma situação emocional não atendida. Normalmente, quando a gente vê uma desordem, um desequilíbrio, a gente vai ter que entender o que, que causou isso, né? Então, isso serve para uma questão patológica, né? Uma pessoa, sei lá, tá com febre. A febre Tá. tá mostrando que tem alguma coisa que não tá legal. Às vezes você não sabe se é uma dor de ouvido, se é uma dor de garganta, você só vê que o seu É. corpo está sinalizando alguma coisa. Então, Uhum. quando uma pessoa ela começa a ter uma desordem com a alimentação, seja porque ela come muito, seja porque ela não come, né? Porque existem questões também, a gente fala muito do ganho de peso, mas existem muitas questões sobre esse distúrbio do não comer também, que envolvem outras questões, né? É. É, onde entra essa parte emocional aí? Justamente na raiz que eu trouxe. O meu inconsciente tem um carimbo. Ficou registrado algumas coisas sobre as minhas necessidades serem atendidas. Qual é Tá. o ponto? A gente vive numa sociedade onde está todo mundo sempre muito ocupado. Tá todo mundo sempre fazendo muita coisa. Então, se a gente pegar o público feminino, que é com que a gente trabalha mais, as mulheres, sei lá, as nossas avós, bisavós, elas não tinham jornada de trabalho como as mulheres hoje têm. E dupla, porque aí chegar em casa, dar banho no filho, fazer tarefa, limpar o cachorro, né? Tá sempre muito ocupado. E aí a gente foi desaprendendo a ficar com a gente, a se escutar e aprender a entender o que que eu sinto, o que que eu preciso. Uhum. E como eu não sei esse mecanismo, porque ninguém me ensinou, eu não aprendi isso, eu associo as coisas básicas que eu entendi. Então, um desconforto é fome. Hum. Um Porque tédio é fome. bebezinho era isso. Sim. Muitas vezes, quando você começa uma educação nutricional na vida adulta, eu sei porque eu já ouvi você falando isso, você fala, toma um copo de água, porque às vezes não é nem fome, é sede, só que você não sabe ouvir o seu corpo. Você não sabe entender quais são as suas necessidades. E aí eu tô falando aqui nesse exemplo da água do nível físico. Eu não sei o que é fome nem sede. Que dirá que eu tô triste, que eu tô frustrada, que eu briguei com meu marido e eu não sei lidar com essa frustração, mas aí eu não quero ficar sentindo isso, então eu preciso sentir alguma coisa boa. Preciso Sim. aliviar essa sensação angustiante, esse nó na garganta, esse choro entalado. Eu vou comer um chocolate. Exato. Vou tomar uma taça de vinho. Uhum. Exatamente. Lá atrás, o registro é dor, desconforto, comida. Só que a gente envelhece fisicamente, mas a nossa parte psicoemocional não necessariamente acompanha o envelhecimento com uma maturação. Uhum. Não necessariamente amadurece. Tanto que existe uma expressão que você também conhece, que é paladar infantil. Sim. Porque, na teoria, se o paladar é infantil, ele também pode ser adulto. Sim. Ele pode amadurecer, né? Sim. E aí a gente faz a referência. O que que a criança gosta? A criança gosta do doce, Doce. da porcariada, né? Porque ela não tem ainda esse discernimento que o brócolis é melhor do que o chocolate. Ela quer o que é gostoso. Exato.
Então a gente vai para a vida adulta ainda com esses reflexos inconscientes de que diante aquilo que eu sinto e eu não sei dar nome para isso, eu não sei o que fazer com isso, eu não sei nem identificar se é fome, se eu vou fazer alguma coisa que de fora resolva para mim. Entendi. Faz sentido isso para você também, Lá? Total. E trazendo para casos de consultório, eu atendi uma paciente há um tempo atrás, e eu não atendo criança, né? Mas é muito comum, por atender a mãe, a gente acaba atendendo o filho aqui dentro do consultório mesmo, em algumas conversas. E aí ela estava me contando que ela estava explicando para o filho que ela precisava trabalhar e tal. E aí o filho falava, nossa, mas quando eu crescer eu quero ser igual você, porque eu quero trabalhar bastante. E aí ela começou a trazer o lado negativo de trabalhar bastante, que você tem que acordar cedo, que é cansativo, que você fica longe da família. E aí ela me contou que o filho começou a chorar, que ele ficou assim desapontado do quanto trabalhar é ruim, né? E aí ela falou, não, não, não chora não, vamos lá comprar um sorvete, e aí a gente já resolve isso. Aí, na hora que ela falou isso, eu falei, não, calma, volta. Vamos voltar nessa parte em que você tentou solucionar uma tristeza dele, uma emoção dele, você tentou bloquear com o sorvete. Sendo que sim, realmente, o choro, ele é uma percepção de tristeza. Vamos sentir isso. Agora que você sentiu, que você chorou, o que que você quer fazer? Está bem, olha, também tem um lado positivo. Então, eu acho que desde sempre a gente vem de forma cega trazendo esses bloqueios. É como se tampasse a boca da emoção com uma comida, sabe? E o yoga, por exemplo, e a própria terapia me trouxe muito isso. De peraí, o que que eu tô sentindo agora? Eu tô entediada, eu tô nervosa, eu tô triste, eu tô ansiosa. O que que eu posso fazer com isso? Deixa eu sentir primeiro. Se for fome, eu vou comer. Entendeu? Perfeito, Má. Você trouxe um tópico muito importante. As pessoas elas têm medo do sentir. E não sabe dar nome aos sentimentos. Exato. Então, assim, vai que o que eu vou sentir não é legal, então eu não vou nem sentir. É verdade. Então, vamos pegar esse exemplo que você trouxe dessa mãe. Com certeza ela fez o melhor que ela podia. Ela não Com sabia o que certeza. fazer com aquilo, né? Porque talvez ela também não foi ensinada. A prática do yoga na minha vida, na sua, é algo, é uma ferramenta, é um recurso que ajuda a gente dar uma limpada nesse monte de pensamento do dia a dia, esse monte de crença, e você começa a entrar no estado de presença que é nada mais do que você conseguir se perceber. Tá. Você começar a observar, você vai amadurecendo também a sua prática, né? Mas você consegue observar mais os seus pensamentos, você consegue observar a sua emoção e não ser levada por ela. Você consegue observar mais o seu corpo. E isso de se observar, eu não vou fazer na frente do celular. Eu não vou fazer no Netflix. Eu não vou fazer isso no churrascão. Perfeito. Preciso treinar isso diariamente, né? Dentro das minhas possibilidades de perceber. Nossa, pera, tô sentindo meu corpo tenso. Não era para eu estar tensa. Ou Sim. eu tô tão relaxada. E às vezes essa percepção já é muito para algumas pessoas. Então ela não consegue diagnosticar. Isso é treino, ninguém pode fazer por ela. Se você chegar numa terapia, a terapeuta vai falar assim: ah, isso aí que você está sentindo chama tristeza. Você vai ter que aprender. Só que Sim. a gente não quer fazer isso e quer o resultado. É... Então é uma construção eu respirar, eu aprender a estar presente, eu aprender a minha linguagem, o meu idioma. Porque quando eu vou para um outro país, você foi agora, você sabe. Você leva um tempo para você entender um outro idioma, porque você não está acostumada com aquilo. Então, você começar a se observar, você também não está acostumada a se observar. Vai ser esquisito, vai ser meio perdido. Até que uma hora você fala assim: nossa, isso não é comum para mim. Sim. Eu começo a ter referência do que é o meu normal. E aí eu começo a falar: olha, eu sou uma pessoa que estou me sentindo mais agitada, mais acelerada, estou mais ansiosa. Por que que eu tô assim? Eu começo um processo de me perceber. E aí, quando eu faço isso e eu vou comer,
eu já falo, nossa, eu percebi que eu tô ansiosa. Eu tô comendo, eu não tô nem sentindo o gosto da comida. Ou vou tirar o celular da mesa. Porque se eu comer com o celular na mão, vendo feed, vendo stories, às vezes eu como muito mais, Sim. porque eu não estou presente. Então, eu acho que esse aprendizado de olhar para as suas emoções é um aprendizado como qualquer outra coisa, como andar de bicicleta. Ninguém sobe na bicicleta certa de primeira. Uhum. Andar de bicicleta por você. É você que vai ter que aprender, né? E às vezes fala assim, eu não sei, e fica por isso mesmo. Não, mas a gente pode aprender, né? Exato. É da gente trazer no Sintonize essa conexão do corpo, da mente e das emoções na prática, é para que elas também possam vivenciar isso. É possível. Uhum. Yoga não é uma coisa para monge do Himalaia, né? É algo que vai trazer para a nossa rotina com técnicas acessíveis e simples. Com certeza. Ô, Má, tem uma observação aqui do Rodrigo. Eu vou pedir para você ir lendo, para você respondendo, que eu vou me situar aqui nas nossas perguntinhas enquanto isso. Tá bom, deixa eu ver o que ele falou aqui, ó. Talvez para a mãe o choro da criança foi uma reprova da fala dela. E para a criança, o choro terá uma recompensa material. Só minha interpretação aqui. Entendi. Ele trouxe uma visão, né, Rodrigo, disso. Aí a gente está falando do que é a nutrição que a gente conhece. A base da nutrição que a gente tem no dia a dia, ela é totalmente relacional, porque ela é algo de fora para dentro. Quando você é um bebê, você não sabe que isso está acontecendo, mas você tá se alimentando da sua mãe. Depois você começa a se alimentar de uma parte dela, né? Então tem essa relação com o externo. A nutrição é muito assim. E quando a gente fala de relação, sempre vão ter partes. E cada uma vai ter a sua parte de interpretação daquilo. Pode ser que uma mãe vê um bebê chorando e isso desperte nela alguma coisa assim, ele não tá querendo, ele não tá gostando, né? Eu acho que essa reprova que você falou. E para a criança é só tipo, gente, eu não sei falar o português, né? Por favor, eu quero um leite quentinho. Eu choro porque é o que eu sei até o momento. Tá doendo a minha barriga, né? A mãe, normalmente, quando o bebê chora muito pequenininho, ela vai olhar a fralda, ela vai ver temperatura, porque ela também não sabe do que é aquele choro, né? Espero ter respondido, Rodrigo, mas pode trazer aqui Concordo. a consideração. Concordo. Eu acho que para criança, né, o choro de ter uma recompensa material, trazendo para um outro ambiente, para uma outra situação, para não ficar só no choro também, é clássico você perceber pais que trabalham viajando e que todo retorno de trabalho, de viagem, traz um presente. É clássico. E o que eu percebo é que não existe um diálogo, sabe? Porque tem aquela ideia de que criança não sabe ter conversa de adulto, quando na verdade tem, porque uma criança ela tem noção da realidade, assim como um adulto, e muito mais aflorada, porque ela está atenta o tempo todo. O adulto não. Ele está trabalhando, ele está fazendo inúmeras coisas, né? Infinitas coisas. Então, acho que essa questão tanto do presente quanto da comida, que aqui a gente fala muito sobre comida por conta do Sintonize, por trabalharmos com isso, mas não existe diálogo. E aí nós crescemos adultos que não sabemos dialogar, não sabemos sinalizar as nossas emoções, porque tem medo de uma reprova, porque sempre aprendeu a ser bloqueado ali, né? Uma outra pergunta que está aqui no gancho, e eu acho que faz muito sentido com o que a gente vem trazendo, é: será que a mulher que vive tentando agradar os outros também tenta controlar a comida da mesma forma? A tal da filha perfeita, mãe perfeita, profissional perfeita? Perfeito. Eu acho que esse assunto é um que acaba permeando muitas questões de consultório. Para mim, para você, né? É uma dor da alma feminina, essa busca da perfeição, dentro do que a pessoa entende que é o perfeito, que aí começa o problema, né? O que é É. perfeito às vezes não é perfeito para outro. Então, a gente tem esse senso, quando você fez a pergunta da família, né? Sobre, como é que a família molda os meus hábitos? Eu comecei a explicar essa nossa necessidade de pertencer. E essa necessidade, e é inconsciente, as pessoas elas não têm necessariamente essa lucidez, essa clareza sobre isso.
mas é uma necessidade de vínculo, é uma necessidade de elo, é uma necessidade de conexão que o ser humano tem, né? Então a gente começa a moldar isso no ambiente do tipo, na minha casa, quando eu como tudo que tem no prato, o meu pai me dá um abraço. Ah, Fala parabéns. na minha casa não pode ter doce ou não pode ter refrigerante. E aí eu começo a ver o que que nesse ambiente ao qual eu pertenço, e que se eu não pertencer eu vou morrer, porque é essa a sensação do inconsciente, é o que que funciona, o que que não funciona ali. E aí a gente vai se moldando para ser aceito naquele ambiente. Então, se a minha mãe briga comigo para fazer dieta, eu tenho que fazer dieta, né? Entendi. É porque minha mãe puxa minha orelha pra fazer dieta. Ou se a minha mãe não briga comigo, me deixa livre à vontade para comer o que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser, porque é assim que funciona na minha casa. E Uhum. aí, ter alguma coisa diferente disso, coloca em risco esse senso de pertencimento, Uhum. que é a dependência emocional. Porque se Sim, eu fizer aquilo que a minha mãe não quer, será que a minha mãe vai me amar? Então, sim. fazer o que eu quero. Eu vou na nutricionista, eu pego o cardápio, mas aqui em casa todo mundo é gordinho. E aí a gente come refrigerante, chocolate, não sei o quê. Aí eu falo para a nutricionista assim: não, eu vou fazer a dieta. Eu até compro um ovo, sabe? Como faz? Mas eu preciso pertencer. Como? A pessoa vem com aquela coisa. Mas como que eu não vou comer se tá todo mundo comendo? Ela tá falando de alimento? Não. Ela tá falando de comportamento. Se todo mundo faz, eu vou fazer diferente? Eu não vou pertencer. E Exato. pertencimento não é isso, né? Isso é um padrão muito inconsciente da gente perceber que o que nos guia é um elo e uma conexão que não tem que ser pautado no comportamento individual, né? Uhum. O que eu como não precisa ser uma referência para nossa amizade, Exato. namoro, né? Ou para minha relação familiar. Eu posso ter as minhas escolhas e você pode ter as suas. Só que isso é um processo de amadurecimento da gente falar assim: não, eu sustento esse. Uhum. Ah, por quê? Porque as pessoas vão achar estranho, vão fazer piadinha. Ah lá, ó, chegou aquela que faz agora ela tá na dieta, agora ela vai na academia todo dia. E a pessoa não consegue olhar isso com bons olhos, do tipo, nossa, talvez eu vou ser a única que vou puxar essa galera que tá tudo sedentária. Exato. Vai pro lugar do menos. Ai, pensando bem, eu acho que eu vou aproveitar e tomar já refrigerante que eu tô aqui. Então, eu acho que a boa filha, essa filha perfeita, vem dessa dor emocional de querer agradar, de querer fazer parte dentro daquele contexto que ela nasceu, mas que já Sim. é na vida adulta, né? Falo que tem que atualizar igual aplicativo, as nossas versões, né? O celular avisa quando tem que. A gente tem que se atualizar. Fala, peraí, não tenho mais idade para isso, eu posso escolher o que eu como, né? Eu posso aprender a bancar as minhas emoções e as minhas frustrações. É, você sabe que aqui no consultório, quando o paciente vem passar em consulta, eu sempre pergunto: mora sozinha? Mora com os pais? Mora com o marido, com o namorado? E se mora, eu pareço aquelas fofoqueiras querendo saber tudo da vida do paciente. Mas não é por curiosidade, é porque isso também interfere na execução da sua dieta. Então, se você mora com uma família que não tem hábitos saudáveis, a partir do momento que você resolver ter práticas saudáveis, você vai virar o alvo. E quando você vira o alvo, você não se sente mais pertencente àquele lugar. E é aí que você começa: ah, mas como que eu vou deixar de comer o bolo que minha mãe fez? Ô, Má, vou te contar um caso pessoal. Nossa, eu acho que eu nunca contei isso aqui nas redes. Já contei em consultório, mas aqui nunca. Eu sempre fui o alvo da dieta na minha família, né? Entre os meus pais, o meu irmão, assim, a única pessoa que faz dieta, que treina sou eu. Então, óbvio que eu sou o alvo. E aí eu lembro que um dia eu tava no almoço de família e de sobremesa tinha abacaxi e tinha sorvete. E o meu doce preferido da vida é sorvete. Eu tenho uma memória super afetiva com sorvete. E aí eu almocei ali, eu até almocei um pouco a mais, porque era um domingo, e como você disse, quando a gente está num evento, a gente não consegue ter percepção do que realmente está sentindo, porque você está distraída. Então é normal no aniversário, no almoço de família, você acabar saindo um pouco da sociedade, comendo a mais. E aí eu já tinha comido a mais, fui para sobremesa.
Peguei uma fatia de abacaxi, meu pai falou, viu, você não vai tomar um sorvete? Eu falei, pai, não vou. E ele tinha comprado um sorvete de uma marca que eu não gosto, porque é a mesma questão da condição financeira. Quando você ganha mais, você tem acesso a opções melhores, então aquele que não tem tanta graça, você já não come, né? E aí ele falou, filha, você não vai tomar um sorvete? Eu falei, pai, eu não vou, já comi bastante, quero ficar aqui na frutinha e tal. Ai, sabe o que ele falou pra mim, Mário? Coitado. Mas eu comprei pra você, pensando em você com tanto carinho, você não vai tomar? Gente, eu nunca vi meu pai falando isso sobre nada. Mas no sorvete aquilo era muito pra ele, sabe? Aí eu lembro que eu falei, pai, eu agradeço demais. Assim, que carinho enorme que você teve, mas eu realmente não tô com vontade. Então eu vou continuar aquele meu abacaxi que você também comprou com todo carinho e tá tudo bem. Mas se eu não tivesse essa percepção do porquê eu tô fazendo isso, né, enraizado todas essas questões mentais, eu teria ido pro sorvete. Com certeza para agradar ele, mas eu não preciso comer uma comida para agradar ele. Eu posso agradá-lo de outras formas, né? Exato. E isso, Mar, que você trouxe, envolve a nossa maturidade de dar conta, não só do que você quer, de falar assim, cara, eu sei que eu já tô, ó, já comi demais aqui, não cabe sorvete. Vamos supor que nem fosse sobre o melhor sorvete, né? Uhum. Mas dar conta da frustração do outro. Porque a hora que você pode falar assim, mas eu que trabalho 30 dias no mês, fui a pé de Bauru, eu não sei aonde, para comprar o sorvete. Na hora você fala assim, nossa, dá o sorvete, dá, né? Vai morrer. Exato. Eu não vou morrer de tomar 2 colheres de sorvete. Eu não quero, mas eu estou cedendo porque eu não sei lidar com o emocional do outro. Nossa, Mar, essa frase foi gigante. Eu não sei lidar com a frustração do outro, então eu fico tentando agradá-lo. Entendeu? É uma das bases, né? Quando a gente vai entender o que é dependência emocional. Infelizmente, esse assunto está muito ligado a relacionamentos. Sim, Eu para relacionamento assim, abusivo, tóxico, papapá, como se isso fosse dependência emocional. E não deixa de ser, mas não é só isso, é muito maior a coisa, né? Então, exato. se eu não sei lidar com as minhas emoções, eu também não vou saber lidar com a dos outros, Uhum. né? Aí eu Exato. sei, ou eu me sinto culpada. Vamos supor que você ficasse no abacaxi, mas aqui dentro você fala assim: nossa, Marcela, custava você ter tomado um pouquinho de sorvete só para seu pai ficar feliz? O que você tá Uhum. cedendo para agradar? Sim. Então, o Rodrigo trouxe muito verdade. Meu maior desafio é ser saudável em casa, na casa dos meus pais. Lá é só pão, bolo, sobremesa, fritura. Eu tento evitar o que eu posso, mas nem sempre minha mãe entende que meus hábitos mudaram. Aí o que que acontece? A sua mãe não entende, mas às vezes você, para agradar, você vai falar, Abre. vou dar um pedacinho, mãe, né? É, Agora, chega uma hora que você fala assim, mãe, você não precisa entender. é. Você não precisa, você só precisa respeitar as minhas escolhas. Só isso. Você não precisa É. mudar, você não precisa entender, porque às vezes a sua mãe é de uma geração diferente. As nossas avós às vezes falavam isso assim: ai, menino bom, menino corado, gordinho, que também não quer dizer que é saudável, não é? Sim. E aí você vai tentar explicar para uma outra geração, às vezes é muito distante. Então ela não vai entender, mas isso não quer dizer que você tem que se moldar nos comportamentos só porque ela não entende. Eu acho, Má, que às vezes falta vocabulário de resposta também, sabe? Eu pego muito isso aqui no consultório. As minhas pacientes vêm e falam, Má, quando você tá em tal lugar, o que que você fala pra comida? Porque falta vocabulário. A gente foi tão doutrinado a falar sim pra tudo, que quando você vai falar um não, ela sempre vem com uma justificativa, né? Eu vi aqui que o Rodrigo falou sobre a mãe dele, eu acho que é uma das maiores dificuldades. Então, eu acho que a mãe do Rodrigo deveria estar no Sintonize, né? Já que o Rodrigo não pode ir porque ele é homem, o nosso evento é para mulheres, a mãe dele pode participar com a gente. E a Fran falou ali em cima, eu acho que você não viu, passou batido, enfim. Ela colocou, ó, descontamos também as nossas frustrações da comida. Fran, a gente falou muito sobre isso no começo da live. E aí, depois que terminar, eu posso até te mandar o link da live para você assistir desde o começo. E a Mari começa a live explicando de uma forma fantástica o porquê que a gente tem essa tendência emocional vinculada à comida com a frustração, né? Que mais? Deixa eu ver aqui, Mari. Ah, aqui, ó.
Tem uma frase que você colocou: a questão não é tirar o prazer da comida, é devolver o prazer para as outras áreas da vida. E eu acho que é muito do que a gente estava falando agora, né? Eu não preciso agradar o meu pai tomando sorvete, porque não só isso é a nossa fonte de prazer. Nossa fonte de prazer é conversar, contar sobre a vida, ou até contar para ele sobre das minhas descobertas vinculadas à comida. Quando a gente olha para a psicanálise, a gente fala muito sobre prazer, de Uhum. muitas camadas, de um lugar bem profundo, né? Mas assim, de um lugar bem didático, o Freud ele vai trazer que o prazer ele vai sendo amadurecido no nosso corpo. Que a gente tem zonas erógenas, zonas prazerosas físicas no corpo. E que uma grande zona, a primeira zona, é a zona oral, que é onde o bebê amamenta. Então, ele começa a ter a relação de conexão com prazer através da boca. Por quê? Porque é ali aonde ele cria uma conexão com a mãe. Ele não sabe abraçar, ele não sabe dar a mão, ele não sabe sorrir, ele não sabe expressar o que ele sente, mas a hora que ele conecta, ele cria uma sensação prazerosa, né? Então, a primeira relação com o prazer vem dessa fase oral. Então, a comida, né? E aí você também pode abordar isso, não só a comida, mas a nossa boca, a gente tem papilas gustativas. Ou seja, é um ambiente para você desfrutar de sensações. Não Sim. tem nada errado a gente ter prazer com a comida. Porém, o que que o Freud vai falando? Que esse prazer chega uma hora que ele não pode estar totalmente concentrado só aqui. Uhum. Ele tem que ser amadurecido para o corpo como um todo, né? Mas a gente fala na psicanálise sobre o prazer como uma libido de vida, que é Uhum. você conseguir viver com aquele brilho no olho, com vontade de acordar. Então, o prazer, ele vai saindo de um nível físico para um Uhum. nível expansível do seu ser. O prazer de ser quem você é, você não precisar de máscara, não ficar se escondendo. O prazer de viver na casa que você mora, com as pessoas com quem você convive, de estar na presença de amigos, de curtir seu pet. Tem tantas formas da gente conseguir se conectar com o prazer, mas isso tem que passar por um amadurecimento. É. Então, quando a gente entra nos choques, como você trouxe aqui, que a Fran, né, falou das. A gente se frustra e vai lidar com a comida, é porque lá atrás ficou o quê? Aonde eu tenho prazer? Aqui. É. E é por isso que a pessoa fala muito também, né? Fala, 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 porque a fala ela tem uma relação com essa zona erógena. Então eu acredito que o prazer, ele acaba sendo muito fixado na alimentação, porque precisa de um amadurecimento, um direcionamento para você aprender a reconhecer prazeres de outras formas na sua vida e tirar esse peso da comida, né? Como se a É. comida tivesse que suprir isso para você. Seu corpo intoxica, você inflama, por quê? Porque essa não é a responsabilidade da comida. E eu acho que tirar o peso também, Má, de achar que sentir prazer na comida é um problema, que eu vejo muito isso também, sabe? As pessoas estão relacionando compulsão em comer duas fatias de bolo, porque elas acham que o ideal, que a perfeita seria lá comer uma fatia. E aí quando eu falo para ela, viu, mas é normal você comer duas, três fatias de bolo porque o bolo tá gostoso. O que não é normal é você estar triste, ansiosa, sentar no sofá e pegar uma assadeira de bolo e sair comendo sem nenhum motivo, né? Então, acho que tem isso também. O fato de entender o que é normal, o que realmente está extrapolando e que também eu vou sentir prazer na comida, porque comida é uma delícia. Exato. Mas você trouxe um importante, Má, que é o seguinte: eu trouxe aquele exemplo da família, né? E da Sim, voz da sua consciência chamada mãe, que fala assim: ai, se a minha mãe souber que eu gastei R$ 40 na salada, essas coisas assim. Antigamente, a gente tinha essa referência familiar. sim. Que pode na minha casa, o que que não pode? O que que vão falar se eu comprar, né? Ou se eu não comprar, ou se eu comer, se eu não comer. Hoje, Uhum. a gente tem um outro probleminha que não se chama família, mas que se chama internet. Internet. E aí, na internet, virou terra de ninguém. Todo mundo fala de tudo, sendo profissional e não sendo. Mas aí eu começo a acompanhar a blogueira que falou que 3 pedaços de bolo é pecado, é errado. E aí Exato. eu começo a ter essa mãe, essa voz da mãe, em muitas referências. Sim.
hora pode, uma hora não pode. Uma hora é certo, uma hora é errado. Mas agora a moda é a barriga para dentro negativa com 7 gomos, sei lá o quê. Exato. E ela também falou que além do bolo que é errado, eu botar, sei lá, uma fruta de sobremesa também já é muito. Exato. Aí ela começa a querer moldar o comportamento dela, não como uma profissional, não com alguém que vai instruir a nutrição dela, mas com o que pode e não pode das redes, da moda, desse inconsciente coletivo, né? Porque também a gente tem que levar em consideração, como a gente fala com um público feminino, existe também uma cobrança no coletivo, né, nesse inconsciente de a mulher tá no lugar da perfeita, né? Tipo assim, a É, mulher não pode envelhecer, ela tem que pintar o cabelo, ela tem que fazer preenchimento, ela tem que ter um filho e tá magra, porque agora as mulheres são magras depois que elas têm filho. A sua é, filha ficar a, né, na a dieta Virginia ensinou isso para elas, né? da anestesia. Hoje não, hoje você tem que postar no espelho com a foto com o bebê com a barriga e no dia seguinte sem barriga com o bebê, né? Então, Ah, assim, é muita cobrança. E se você não tem esse centramento, se você não sabe perceber o que é seu de toda essa poluição, você se perde nesse monte de informação e exatamente. se machuca, né? Acho que é por isso que é tão importante o que a gente está propondo, como as pessoas entenderem que não são atividades isoladas e totalmente conectadas. A gente vive o corpo aprender aquilo que nunca ninguém te ensinou, a respirar, Exato. a fechar os olhos e ficar com você, a reconhecer isso e fazer isso e ir se alimentar. E ver como é diferente de você estar pegando o carro, pegou o trânsito, criança na escola, chegou, pôs o prato, nem sentiu o gosto da comida, não sabe nem o que comeu. Nem mastigou, né, Má? E até quando você estava falando, a gente vivia numa realidade de família, de coletivo, e hoje a gente vive numa realidade de internet, isso me trouxe o quanto a gente vive numa realidade de solidão, né? No sentido de estar completamente sozinho e não estar bem com isso. Então eu acabo comendo muito, até por estar escondido, entre aspas, sabe? Não tem ninguém aqui para me julgar, não tem ninguém aqui para me fazer companhia, não tem ninguém aqui para me criticar, enfim, e eu acabo tomando um pote inteiro de sorvete, sabe? Quando na verdade eu só precisava fazer uma chamada de vídeo com uma amiga, ou precisava ligar para os meus pais, ou precisava ligar para qualquer amiga e falar, viu, tem como passar aqui em casa? Eu comprei um sorvete, será que a gente pode dividir, pode ter um momento juntas ali, sabe? Então, acho que esse ponto, ele pega muito também, de não conseguir lidar com a emoção da solidão, que é você estar longe dos seus pais muitas vezes e não ter de jeito nenhum a chance de estar perto. Isso também cai no amadurecimento, né? Na nossa Sim. questão, o Jung, ele usa assim uma narrativa para explicar, né, o que que ele entende como esse amadurecimento, ele chama de individuação, que é um processo psíquico que a gente vai passando ao longo da vida, onde a gente vai se desconectando do parental, do familiar, né, desse ambiente onde a gente cresceu para você se tornar um indivíduo. Não sei em que aspecto, né? Eu vou parando de pensar como os meus pais ou fazer o que eles fazem para eu começar a pensar por mim e fazer. Uhum. E esse processo é uma jornada solitária, ninguém pode fazer por você. Então, muitas vezes, não é só sobre estar fisicamente perto de alguém, mas eu aprender internamente a conviver com essa solitude Uhum. e com os meus vazios, que tem hora que vai ser solidão. Eu queria ter Sim. alguém aqui e não vou ter. Agora, se eu sei reconhecer isso, porque isso também demanda um refinamento emocional, de eu falar assim, cara, eu queria muito uma companhia agora. Eu queria muito ter uma amiga aqui pra gente estar rindo. Vou ligar pra ela. Às vezes eu não consigo entender que é isso que eu quero. É, Aí eu ainda tô só naquele negócio, nossa, que vazio, que angústia, o que que tem na geladeira? Porque eu ainda não consegui chegar nisso. É um amadurecimento de eu falar assim, eu tô observando o que eu tô sentindo. O que que eu preciso? Cara, eu preciso de companhia. Minhas amigas estão viajando. Será que tem uma vizinha? Vou andar com o cachorro. uhum. Por que que a gente vai vinculando só o suprir através da alimentação? Ninguém fala de beber uma água. Entendeu? Tem que falar todo dia para beber água, porque senão não bebe. Não. Então a gente tem muita dificuldade de entender o que eu sinto e o que eu preciso.
A gente tende como um bebê, e eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque as pessoas não percebem que fazem isso. Elas querem que o externo supra elas. Isso Sim. é que quer que a mãe pegue no colo, que a mãe dê comida, que a mãe acolha. É um Uhum. processo que a gente tem que se desligar disso. Não é a internet que vai me distrair. Não é um livro que vai me distrair. Não é a comida, porque a comida vai acabar. Você vai comer um chocolate na ansiedade, você não vai sentir o gosto do chocolate. E daqui Sim. vai passar meia hora, já subiu a sua insulina, já mudou o seu paladar, e aí não resolveu. E chega, Não. você começa a ter que se deparar com isso e falar assim, gente, não, não é o chocolate. Não é sobre isso. Eu preciso aprender. E é por isso que muitas vezes a gente vai para o consultório, né? Hoje você postou que estava indo para terapia. Se a gente não começa a falar, eu não sei fazer, a gente nunca vai buscar ajuda É, para aprender, exato. né? Então, acho que é um processo esse amadurecimento. Não sei se eu respondi o que você me perguntou. Super. E o Rodrigo complementou aqui, eu achei muito legal, por vir de uma visão e uma experiência masculina, né? Que às vezes a gente acha Claro. que isso só tá acontecendo com mulher. Ele falou: olha, foi muita terapia para eu saber quem eu sou e não deixar que os outros digam isso. Hoje consigo fazer o que me faz bem sem culpa e sem ceder a julgamentos. Difícil, mas um caminho sem volta. Eu acho que aqui fala muito, perfeito, mas fala muito sobre fazer as pazes com quem nós somos, né? E hoje, como você viu, eu postei no story que eu estava na terapia, e para mim, na terapia, algo muito difícil, né, de aceitação, e que hoje eu fiz super as pazes, eu acho que é por isso que todo mundo vê o quão feliz eu aparento estar o tempo todo, é aceitar que eu sou uma pessoa intensa. Eu sou uma pessoa intensa em tudo que eu vou fazer. E eu via isso antes como um super defeito. E eu queria mudar. Eu queria ser uma pessoa mais calma, eu queria ser uma pessoa que pensasse mais, que falasse mais baixo, que falasse menos com as mãos. E aí, com muita terapia, eu fui entendendo que essa é uma característica minha e que tá tudo bem. E é tão gostoso, é difícil sim, mas é tão gostoso quando a gente faz as pazes e aceita quem a gente é. Mas isso eu falo que é o ápice da montanha, da escalada do autoconhecimento, isso que o Rodrigo trouxe, esse exemplo que você trouxe. O nosso maior prazer, o maior prazer da vida, não tem a ver com a sexualidade, com o orgasmo. Nosso maior prazer é ser quem você é. É. E a gente não sabe que é isso que é o prazer. Por quê? Porque o nosso prazer ainda não amadureceu. Então a gente ainda está em prazeres da relação de ser aceito, ser aprovado, né? Ser desejado, ser amado. E aí a gente fica se moldando, se escondendo numa luta com a gente mesmo sobre isso. E a gente tem muita defesa. E aí a terapia, às vezes, é um ambiente seguro simplesmente para você pôr tudo para fora. E alguém com um recurso poder te ajudar a olhar para tudo isso e falar assim: tá tudo bem ser intensa, né? Tá tudo bem. Essa é você e o seu brilho tá nisso, porque vai ter alguém que às vezes é muito devagar, muito apagado, muito apático e admira isso em você. Só que até a gente conseguir entender isso é uma jornada. E eu costumo dizer que difícil é aquilo que a gente ainda não sabe. É verdade, Quando Má. eu for para a Alemanha, aprender o idioma alemão vai ser difícil, porque eu não tenho isso no meu repertório, na minha família. Mas depois, talvez, de alguns meses lá, isso se torne fácil. Então, Sim. quando a gente fala de linguagem emocional, é a mesma coisa. Ah, não sei escutar meu corpo. Ah, não sei meditar. Aprende. Aprende. Se você Sim. se dedicar como você se dedicou a andar, porque a gente esquece que um dia a gente foi bebê, que a gente não sabia rolar, a gente não sabia engatinhar, a gente não sabia andar. Então, a gente aprendeu, você não sabia segurar uma colher, alguém tinha que pôr coisa dentro da sua boca. Hoje você sabe. Então a gente precisa se lembrar, se atualizar igual o aplicativo e falar assim, cara, eu não sei, mas eu tô viva. E vai Exato. ter tarefa de casa, tem coisa para aprender. Comece É, a olhar para suas emoções. Comece a entender, cara, eu tô ansiosa, eu tô indo comer porque eu tô ansiosa. Por que que eu tô ansiosa? Não sei, mas isso não quer dizer que eu tenho que comer. exato. É uma jornada da gente se aprender assim. Muito legal, Rodrigo, trazer isso também aqui. E você sabe, Max, você usou uma frase, né, que você falou, é difícil tudo aquilo que a gente não sabe. E eu uso uma muito aqui no consultório para as minhas pacientes que têm medo de comer pão, que têm medo de comer arroz, que têm medo de comer doce, que têm medo. Eu falo, gente, só tem medo de comer quem não aprendeu a comer.
Então não é sobre fazer dieta. Ninguém sabe fazer dieta. Nós não somos robôs para mandar um mecanismo ali de café da manhã, almoço, jantar e você conseguir cumprir. Ninguém vai fazer dieta 100% certinha. Nós precisamos aprender a comer e para aprender a comer eu preciso aprender o que eu sinto para depois trazer isso para uma normalidade de rotina, né? O Rodrigo até falou, ó, Marcela, se você mudar, eu mudo você da minha lista de pessoas que eu sigo. É isso, acho que quando a gente vai aprendendo muito até quem a gente vai entendendo que as pessoas que estão perto vai afunilando, que realmente gosta do nosso jeito, daquilo que a gente fala. E tá tudo bem, sendo assim, algumas pessoas também vão se afastar. E tá tudo certo. Mas isso exige essa maturação da dependência emocional. Porque se Sim. eu ainda não sei olhar dessa perspectiva que você está falando, eu fico assim, ah, mas será que se eu for eu mesma, se eu rir do jeito que eu rio, se eu falar alto do jeito que eu falo, as pessoas não vão gostar? Vamos supor, ou eu vou perder seguidor, ou os meus amigos não vão gostar de mim. Aí o que que eu faço? Eu fico me contendo. Só Montando máscaras, né? mais à vontade você fica, mais relaxada em ser quem você é, mais você atrai a pessoa que gosta de você, justamente por isso, que é o que o Rodrigo falou. Porque é isso que me conecta, porque se fosse diferente não ia conectar. Só que a gente precisa comer bastante arroz e feijão, Nutri. Né? Conclusão, sabe? A gente demora muito. Ainda mais a gente na cultura latina, que a gente tem uma emoção bastante aflorada, é algo que exige bastante dedicação. Não vai ser uma sessão de terapia que você vai resolver isso. É um processo, é uma jornada. Mas tem ponto de início, né? Tem ponto de partida. E por isso a nossa intenção de unir tudo isso numa experiência. Para que ela comece a entender e falar assim, nossa, eu achava, sei lá, que eu ia na nutricionista e ela ia brigar comigo, que eu, não, que eu tô comendo tudo errado, que eu não posso fazer o que eu tô fazendo. Ou eu achava que yoga era só para quem era magro, para ficar de top de ponta cabeça. Ou eu achava que olhar para as minhas emoções era uma coisa que eu ia ter que sofrer, ia doer, eu não quero falar dos meus traumas. E não é nada disso, né? Pode ser muito mais leve. E pelo contrário, ter muita amorosidade nisso, né? O quanto a gente pode também se tratar com mais gentileza, com mais amor, com mais cuidado e se permitir essas experiências com o coração aberto, né? Vamos falar do nosso filho, Sintonize? Eu acho que tudo isso que a gente trouxe hoje, ele entra dentro de uma manhã, né? Que é o que a gente está pensando mesmo. Em trazer toda esse momento de respiração, de atenção para o presente com o yoga. Todo esse contexto da alimentação e entender que comer um pão não está errado e o porquê que eu preciso comer, de repente, uma fonte de proteína, o quanto isso pode me ajudar ao longo do dia. E também toda essa questão da emoção vinculado à alimentação, né? Então eu falo, é três em uma manhã que a gente vai despertar e vai trazer para consciência, até para ser um encontro para ajudar as nossas pacientes, seguidoras, amigas, mães de pacientes, irmãs de pacientes e de amigas a se escutar novamente, né, Má? Perfeito. Eu até ia dizer que quem está aqui ao vivo com a gente, às vezes ouvindo isso, você está lembrando de alguém. É. Depois manda essa live para essa pessoa, sabe? Às vezes ela ouvindo uma pessoa de fora, você que já viu, ela não tá vendo, você pode compartilhar isso para ela. E talvez ela entenda o que que é o Sintonize, que é uma experiência. A gente quer que vocês, né, vivam essa experiência de uma forma prática. Diferente de um consultório, onde a Nutri vai estar lá ouvindo o que você quer, mas também o que você precisa, ou diferente de uma sessão de terapia, vou ter que falar, eu também vou aprender a me ouvir. Aí vocês vivam, mas que vocês também aprendam coisas simples para poder levar isso para o seu dia a dia, para que aquilo não se perca numa manhã. Mas quais são as estratégias que eu posso ter para eu começar a fazer isso se eu nunca fiz isso, né? Então a gente vai começar num dia que já é um dia mais tranquilo, que é domingo, né? Onde você pode se dar um tempo. Hoje em dia as mulheres estão tão ocupadas, tão atarefadas, né? Tem muita responsabilidade de trabalho, de família, de estar ali com ela, aprender a ser uma boa companhia para si, né? E se dar bons momentos para isso, com direcionamento, com profissionais para poder fazer com que você se sinta segura
para olhar para o seu corpo, para você não ter medo, né, de se movimentar, para você aprender a tirar a culpa também que ele trouxe aqui, né? O quanto a culpa prejudica quando eu faço uma escolha alimentar, né? Que eu também eu posso tirar esse peso de que, nossa, então eu só posso comer salada, não posso só grelhado, não posso comer nada de gordura. Não, tenho prazer e é possível ser saudável, encontrar um peso bom com tudo isso. E como eu posso olhar e cuidar das minhas emoções para não ter que descarregar essas emoções, ou em pessoas, ou em alimentos, ou em bebida, em qualquer coisa, né? Eu acho que o Sintonize vem desse esse convite a viver essa experiência. Perfeito, Má. Bom, é isso. Muito obrigada. Amei a nossa live. Superou as minhas expectativas, como sempre. Você é maravilhosa. Eu vou deixar a live salva para quem quiser assistir desde o começo ou enviar para alguém. Aproveita aí uma horinha do card, uma horinha que tá picando comida, uma horinha que tá rolando o feed para ouvir alguma coisa que vai fazer sentido. Um beijo. Muito obrigada, foi uma delícia estar aqui. Eu só quero convidar o pessoal para entrar para a nossa comunidade no WhatsApp. Boa, Lá no boa. WhatsApp a gente está partilhando tudo de primeira mão, dos detalhes do evento, o formulário de inscrição. Vocês têm acesso a gente com mais facilidade. Então, se você ainda não entendeu o que é o Sintonize e quer saber mais, pode perguntar para a gente, chama a gente no privado, manda isso para alguém que você lembrou e que possa fazer sentido. Mas na comunidade vocês vão ter acesso a todas as informações de primeira mão. Vocês podem chamar tanto a Má quanto eu aqui pelo Instagram. A gente passa o link do WhatsApp para vocês e lá vocês vão acompanhando de perto. Amei a nossa Show. participação de quem estava aqui. Obrigada. É muito gostoso ter vocês também aqui. E espero também que quem está aqui a gente possa se encontrar em breve no Sintonize, dia 28 de junho, domingo, 8h30 da manhã, aqui em Bauru, no Recanto Selvate. Amei. Obrigada, Má. Obrigada a todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.